Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Tarefeiros. Os Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização espiritual, onde nós temos tratamentos espirituais com os doutores, os médicos espirituais. Nós temos tratamento com passe, centro cirúrgico, evangelho, apometria, desobsessão e os trabalhos especiais de prosperidade e desamarra, ok? Todos os trabalhos, os atendimentos nos tarefeiros são previamente agendados e você pode se informar sobre dias, horários e tratamentos especiais nos telefones que aparecem no início ou no término do vídeo. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e tô aqui para a gente poder bater um papo, ter uma reflexão, trazendo um olhar de inclusão da psicologia, da doutrina espírita, da nossa atualidade, como que nós podemos juntos refletir com assuntos que permeiam a vida humana, ligado à doutrina espírita no sentido, do seu tripé, que ela traz uma conexão com a ciência, a filosofia e a religião, tá? Então, a religião no sentido de religação com o divino, com o espiritual. Então, vamos lá. No último vídeo, nós falamos sobre aspectos de transformação, questões ligadas, quer ver? Deixa eu trazer aqui que eu deixei anotado, a renovação de atitudes e a saúde mental. E aí eu trouxe alguns aspectos importantes para a gente olhar no sentido que a tão falada reforma íntima que a doutrina espírita nos traz, questões ligadas ao autoconhecimento, consciência. Trouxe um convite à ação, que é uma prática de acolher, de você se conhecer, independente do que você tenha passado ou que esteja passando, seja de desafios, de dificuldades ou de padrões conflituosos, para você se acolher. E hoje, dando seguimento nessa linha de renovações de atitudes para que a gente possa ter uma saúde mental, eu vou trazer um conceito sobre, também muito falado na doutrina espírita, Muito se fala na doutrina espírita sobre a caridade para com o outro. E aqui hoje o convite é para a gente olhar para a caridade para conosco, para com a gente mesmo. Então vamos lá. Muitas vezes nós nos esquecemos da caridade para conosco. Esquecemos de acolher amorosamente os desafios que trazemos do pretérito, ou seja, de um passado. Estamos constantemente recebendo estímulos automatizados e inconscientes de impulsos cerebrais que nos trazem um magnetismo, um campo de ressonância física, psíquica, mental e energética, de conexões, muitas vezes de um passado não muito distante, mas que eles se interligam na nossa vida e no nosso dia a dia de uma maneira que nos trazem conflitos, desequilíbrio, abalos na nossa saúde física, psíquica e energética como um todo. E olha que interessante. Aqui tá falando que esses estímulos, eles vêm da nossa matéria, e também nós recebemos essa influência de outras vidas, de outros tempos. O nosso cérebro, ele é como se fosse o nosso computador que traz um grande armazenamento. Então, existe alguns autores que dividem a nossa estrutura cerebral em 3 aspectos.
O primeiro aspecto que a gente poderia falar seriam 3 cérebros, tá? Que são 3 partes interligadas, um ao lado do outro. Aqui, na linha da doutrina espírita, nós temos uma contextualização dividindo o cérebro em 3 andares. Então, o andar inferior, o andar intermediário e o andar superior. O andar inferior é onde nós trazemos os nossos impulsos, os nossos instintos, e aonde estão a base de muitas influências e irradiações que nós recebemos deste e de outros tempos. O andar intermediário é aonde nós desenvolvemos a sensação, sentimentos, uma conexão com o nosso meio ambiente, com o nosso meio social, com as interligações que nós temos no nosso dia a dia. Então a gente começa a desenvolver também a racionalização, o pensamento. E o andar superior, que nós poderíamos chamar, que é aquela parte da inteligência ligado ao sentir e ao instinto que cada um de nós traz. Então eu tô tentando simplificar de uma maneira, até com uma linguagem mais simples, para que a gente possa falar. Eu não quero trazer conceitos técnicos aqui, apesar que a gente vai se aprofundar um pouco e eu vou trazer em outros vídeos, mas essa pequena introdução acho que deu pra gente entender as 3 bases do cérebro. E quando a gente fala de estímulos automatizados e inconsciente, nós recebemos o que? De andares inferiores, ao mesmo tempo que nós estamos recebendo estímulos do andar superior. No último andar, o andar superior do cérebro, é onde a gente desenvolve a nossa moral, onde a gente desenvolve o senso de empatia. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Eu vou oferecer para o outro aquilo que também me faz bem. E a gente sai de estados primitivos e instintivos do lutar ou fugir ou paralisar, que isso está interligado na segunda camada do nosso cérebro. Mas vamos lá, continuamos aqui essa reflexão sobre a caridade para conosco mesmo. Vamos lá. No entanto, nós temos que lembrar que os andares inferiores, eles atuam no homem encarnado há muito mais tempo que o andar superior. E ele atua em nosso cérebro e em nossa psique de forma automática e inconsciente. Então, sensações e emoções vieram antes do pensamento e do sentimento mais nobre. Culpar-nos, julgar ou invalidar o que quer que surja dos andares inferiores não nos auxilia no trabalho de aprimoramento, ou seja, no nosso trabalho de evolução. Ele somente favorece a repressão desses conteúdos para o inconsciente. Então, se eu julgo a raiva, a cólera, a indignação, o medo, se eu julgo, o que acontece? É como se nós julgássemos a sujeira para debaixo do tapete. E aí, eureka! Olha que interessante, que importante a gente começar a tomar consciência dessas nossas estruturas cerebrais, orgânicas, e como que isso afeta. Não é a nossa vontade, o nosso falar, mas o nosso instinto, que primeiramente nós temos como um impulso automatizado e inconsciente. Mas é claro que o andar superior, que traz a moral, que traz a consciência, esse despertar da nova consciência, essa conscientização que nos faz regular, entrar em equilíbrio. E aí vem um aspecto da psicologia na atualidade, quando nós conhecemos, quando nós nos conhecemos, emoções, sentimentos, desejos, vontades, impulsos, instintos, a gente consegue aí
acolher, entender e transformar. Vamos aqui mais a uma parte dessa reflexão aqui de André Luiz. O primeiro passo para aprimorarmos os conteúdos disfuncionais do passado em nós é permitir que eles existam e acolhê-los. Ou seja, a gente não pode excluir, a gente não pode ignorar. Então, todos nós temos, nós somos seres humanos, então nós trazemos dentro do nosso DNA, da nossa célula corporal, todas as informações do nosso universo, passado, presente e futuro. Porém, a forma como isso se manifesta na nossa estrutura e que isso tem ressonância na nossa vida, nas nossas relações, no nosso meio ao qual nós estamos inseridos, tem a ver com essas 3 bases de estrutura que a gente tem aqui no nosso cérebro. Então, a parte inferior, intermediária e superior. Vamos lá. E aqui a gente precisa, então, permitir que eles existam e acolher. Nós devemos usar o andar superior, né, que ele traz, como uma mãe bondosa que acolhe as imperfeições do filho e direciona, não como uma mãe rígida que reprime. Então, às vezes a gente traz, né, o nosso andar superior, o nosso senso de moral. Ai, meu Deus, que absurdo, onde já se viu pensar, sentir isso? E aí nós acabamos nos punindo, nos culpando e não acolhendo aquilo que não vem do consciente, mas que vem do inconsciente, que muitas vezes pode ser uma ressonância, uma interligação de um passado não muito distante e em outros casos até de outras vidas. Olha só. Então, quando Jesus sugere que ao fazermos um banquete nós convidemos os pobres, os aleijados, os estrupiados para comer o pão no reino de Deus, é de nossas imperfeições morais que ele nos fala através de sua metáfora, ou seja, de sua figura de linguagem. Olha que profundo. Agora eu vou compartilhar uma fala do mestre Rumi, que ele foi um mestre sufi no século XII, e ele traz uma metáfora em forma de poesia que tem muito a nos ensinar e a refletir. Vamos lá. A casa de hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entranha a todos. Mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varrem sua casa e tire seus móveis, ainda assim trate seus hóspedes honradamente, eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Olha só, uma reflexão profunda para a gente olhar e refletir. Essa casa de hóspedes que muitas vezes nós recebemos instintos que nos incomodam, que nos trazem repulsa, que nos trazem mal-estar, são hóspedes da nossa própria existência, do nosso próprio desenvolvimento enquanto seres humanos. E o que a gente pode dizer? Ao invés de acusar, a gente pode acolher. Então o vídeo dessa semana é para convidar nós olharmos as nossas imperfeições inconscientes, os nossos instintos, aquelas nossas baixas energias que nos incomodam, já que nós estamos numa escala de evolução, num senso moral de crescimento, de evolução, de transformação, mas não somos anjos, não somos seres iluminados aqui na Terra. Nós buscamos a luz do Criador, a luz do Mestre Jesus para crescer, para evoluir. Nós buscamos esses raios luminosos para a gente poder ascender, para a gente poder nos caminhar transformando, estarmos melhores, mas nós não somos esses seres
iluminados e ao mesmo tempo nós também trazemos essa centelha de luz dentro de nós. Então, o que eu convido vocês, a mim e a todos nós, a acolher esses impulsos, esses conflitos, para que nós possamos, através desse acolhimento, ter uma compreensão. Claro, vamos buscar ajuda, nós temos um vasto campo de ferramentas, de instrumentos para que a gente possa receber ajuda. Então, fazer o tratamento na casa espírita através do passe, através de uma intervenção dos amigos espirituais no nosso corpo perispiritual, através de palestras, de uma compreensão sobre estados de sofrimento, de conflitos, padrões de doença, são como os remédios, são como bálsamos que nos impulsionam para a gente poder ficar mais leve, para a gente poder ter a luz de esperança, de consciência, para a gente continuar caminhando. É fácil? Não, mas é possível, tá? Fazer também evangelho no lar é como se a gente arrebentasse as portas do céu, do nosso coração, da nossa casa, para que a gente receba Mestre Jesus e seus discípulos, sente a nossa mesa e venham trazer o banquete da espiritualidade através da compaixão, da misericórdia, da renovação de atitudes e da possibilidade de mudar e transformar. Se nós somos escravos do ontem, nós podemos, através da luz da consciência, nos tornarmos senhores do amanhã, com consciência, humildade e conexão com o nosso Divino Criador. Que você faça o seu evangelho no lar, receba Jesus e seus discípulos para um banquete espiritual, abre as portas, as janelas da sua casa para receber esses fluidos universais de esperança, renovação, paz, equilíbrio e fique muito bem. E na próxima semana nós nos falamos com um outro bate-papo, uma outra reflexão nessa sintonia. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.